Olá, paz seja com todos, amém? Prazer estar aqui com vocês. Vai Corinthians, né? A pastora falou pra mim, você vai fazer a live com essa camiseta? Eu falei, deixa. Mas amém, prazer estar aqui com vocês. Depois vocês cobram pastora, viu? Coloca aí nos comentários cobrando, falando assim, cadê você, pastora? Coloca uma hashtag aí, cadê a pastora? Já é a segunda live que ela me deixa. Só fica eu aqui. Amém? Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer estar com vocês nessa live. Para adorar ao Senhor Jesus. E meus amados, hoje é o quarto dia da. Eu falo, aí você decide se quer chamar de campanha, de série. Mas hoje é o quarto dia da Mentira ao Medo. Amém? Onde nós precisamos aprender que nesse tempo Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa vida, Deus está cuidando para que todo medo venha a ser removido de nós, porque o verdadeiro amor que é Jesus Cristo, ele lança fora todo medo. E nesse tempo de pandemia nós precisamos aprender que esse medo ele tem que ser lançado fora, ele não pode estar conosco. Então nós precisamos lançar fora esse medo, amém? Para que Jesus ele possa trabalhar nas nossas vidas. E vamos dizer, diferente de muitas coisas que têm acontecido, dessa vez realmente Deus ele quer nos tirar o medo, ele quer nos mudar, ele quer nos tratar, ele quer nos moldar, sabe? Diferente de outras campanhas que nós fizemos, até séries. Qual é o motivo desse daqui? Não é dar um tema assim, mas de falar de coisas que realmente precisam ser mudadas para que o medo venha a ser lançado fora nesse tempo. Então que nesse tempo eu, você, nós possamos entender isso daí, porque nada é melhor do que sentir o aroma suave de Jesus, a presença dele e deixar ele cuidar de nós. Nesse tempo, para que o medo, para que as nossas emoções não venham a ser controladas, para que tudo aquilo ali que está nos atrapalhando venha a ser removido. Jesus ele tem algo grande na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para que toda a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, seja feita. Amém? Então hoje nós estaremos aqui louvando, engrandecendo o nome dele e dando o nosso melhor em adoração, dando o nosso melhor simplesmente em oração, em entrega, porque assim, meus amados, eu sei que nós não estamos tendo culto presencial, mas nós precisamos dar o melhor em tudo isso daí, principalmente em entrega. Porque assim, ele conhece os nossos corações. E ele sabe quando o nosso coração está aflito, quando a nossa vida está aflita, quando nós precisamos realmente dar essa melhor entrega. E hoje Jesus ele está procurando isso daí de mim, de você, uma entrega genuína, uma entrega onde realmente venha mudar toda a circunstância e situação. Então, meus amados, que hoje o medo ele possa ser tirado fora. Hoje o nosso tema é arrependimento. Então, assim, só que quando nós lançamos essa série, o nosso tema arrependimento, ele vai falar de arrependimento através da tristeza. Então, assim, é um algo meio difícil de entendermos, amém? Porque, assim, muitos de nós Principalmente em queremos entrega. palavras de vitória, Porque assim, queremos ele palavras aonde realmente venham conhece os nossos corações. mudar situações, mudar circunstâncias, mas nós temos que entender algo. Jesus permite certas coisas para que outras coisas venham a ser mudadas. Inclusive nós sentirmos medo, tristeza, até alguns sentimentos que nós queremos. Porque quando chega assim, né? Eu sempre gosto de usar um exemplo de Paulo. Quando Paulo ele é designado para o ministério, o que que nós podemos ver Paulo ele ministrando para a igreja de Éfeso? Bem, meus amados, que eu fico compartilhando aqui com as páginas também. Mas nós vemos Paulo ministrando algo assim para a igreja de Éfeso, que prisões e tribulações esperavam ele de cidade em cidade que ele passava, mas o Espírito Santo que o Espírito Santo revelava para ele, mas o Espírito Santo falava que não haveria alegria maior para ele do que pregar o evangelho da graça de Deus. E nós precisamos entender isso daí
que por mais que nós temos medos, tribulações, momentos difíceis, não há alegria maior do que servir a Cristo, meu amado. E assim, uma outra coisa também, né? Nós temos que identificar tudo que Jesus permite nós passarmos para glorificarmos o nome dele. Seja momentos de tristeza, seja um luto, seja um momento onde nós seremos testados, porque ele próprio fala que haveria o dia mau e que o dia mau chegaria nas nossas vidas. Talvez o dia mau chegou, mas nós precisamos entender o propósito de Deus no meio disso tudo, amém? Então que hoje nós possamos focar nisso desde já, amém? Feche seus olhos. Eu vou colocar um momento de adoração, senão eu vou destrinchar toda a palavra aqui. Mas eu preciso guardar um pouco para que a palavra ela seja ministrada ao seu coração, amém? Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Quero fazer uma oração por você e depois dessa oração nós vamos entregar um momento de adoração, né? Vou falar a verdade, eu não sei como vocês aguentam ouvir eu ainda louvar. Porque, amém. Jesus tá ouvindo, né? Importante, o louvor está chegando. Que nem meu missionário fala, o pastor Levita. Vamos montar um ministério de louvor lá, eu e ele, na igreja. Eu, pastor Levita e o missionário Levita. Nós vamos entregar, amém? E falando aqui, ó, hoje nós fizemos os sorteios das cestas, amém? Antes de eu começar a oração, os vencedores foi o pastor Everton e o Kevin, amém? Eles ganharam a cesta, que Deus abençoe eles. Sabe, foi duas pessoas de fé. O Kevin, ele até tinha me mandado outro dia falando, eu vou ganhar a cesta. Mandou até o número antes. E o pastor Everton de manhã passou aqui em casa e falou, pode reservar que a cesta é minha. Realmente ganharam, amém? Tiveram suas festas trabalhadas. Mas vamos lá, vamos entregar um momento de adoração a Cristo? Fecha seus olhos aí. Eu vou estar orando, daqui a pouco a gente entrega a nossa adoração. Vamos estar louvando a Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada filho, cada lar, cada casa. E em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar grandemente, dar a melhor porção para a vida dos seus filhos e que eles venham receber conforme a plenitude do seu poder, conforme a plenitude da sua palavra. E Senhor, nós determinamos hoje que eles venham receber essa porção que é recalcada, sacudida e transbordante. Que o coração deles venha se encher de alegria, venha se encher de paz, venha se encher de amor, venha se encher de tudo aquilo ali que o Senhor tem determinado para eles. Em nome de Jesus nós o abençoamos. E Pai, nós te pedimos que nessa adoração o Senhor já venha nos acompanhar em nome de Jesus. Amém. E abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Declara. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse, vai. Vamos guardar no Senhor. Me despedi dos meus pais. Afundei meus barcos no cais.
pra onde voltar. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, pra onde irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor.
meus amados? Espero que tenha aparecido mais a voz do louvor do que a minha, amém? Mas eu posso te falar, se apareceu, amém também. Sabe, tem pessoas que falam assim, poxa, tá tão ruim ficar em casa. Eu sei que não é a mesma coisa que presencialmente, mas dá pra você ficar chapado em casa, viu? Quando você entrega a sua adoração a Deus, quando você quer mais do Espírito Santo, meus amados, você chapa da presença do Senhor. Quando eu ouço esse louvor e fico aqui, sabe, realmente Deus ele vem, ele fala ao coração, ele traz esse momento de adoração, sabe, é um momento muito bom, porque nós estamos sabendo que nós estamos sendo cheios e preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, porque quando isso daí acontece, pode ter certeza que você entende o que Deus quer para sua vida. Sabe, nós estamos olhando tanto assim, pessoas se perdendo no mundo, em situações difíceis. Mas nós temos que viver aquela palavra de Efésios, que fala assim, não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas antes encha-se do Espírito Santo do Senhor. Então se embriague do Espírito Santo, fique cheio dele, porque ele tem muito mais sobre a sua vida, amém? Agora vamos lá para a palavra. Você que está com sua Bíblia aí, me acompanhe. Abra lá, 2 Coríntios, capítulo número 7, a partir do verso número 10. Capítulo número 7 de 2 Coríntios, versículo número 10. E vai falar assim, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus. Presta atenção muito nessa palavra. A tristeza segundo Deus. Deus não está falando que é tristeza do diabo. Ele não está falando que é tristeza das nossas emoções. Ele não está falando aqui que é tristeza segundo o mundo. Ele fala a tristeza segundo Deus. Opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar, mudar, moldar, trabalhar nos nossos corações para entender a sua palavra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Eu tenho falado ultimamente que Deus ele tem mudado as nossas perspectivas e tem mudado muitas situações. E olha só, principalmente quando nós estamos falando a respeito do que Deus ele tem feito para que essa pandemia venha mudar os cristãos. Eu acredito muito que nessa pandemia Deus veio dar um chacoalhão na sua igreja. Eu acredito muito que nessa pandemia Deus veio acordar a sua igreja. Eu acredito muito que nessa pandemia Deus veio acordar os cristãos, começando por mim e por você, amém, meu amado? Porque nós precisamos acordar para essa situação. Eu acredito muito nisso daí, que Cristo ele veio falar assim, ó, filho, acorda, porque está na hora de mudar algumas coisas, vivenciar umas coisas e mudar algumas situações. Eu acredito muito nisso daí. Sabe, o que nós olhamos? Quando nós olhamos nessa pandemia, antes do início dela, se você chegasse no YouTube, se você estivesse vendo uma pregação numa live ao vivo, você poderia ver que estava tendo muitas pregações motivacionais. Nós estávamos reparando nisso daí. Sabe, a igreja ela foi criando um caminho. Ao mesmo tempo que ela criou um caminho onde muitas pessoas realmente se entregaram, onde muitas pessoas realmente deram o seu melhor, onde de geração em geração algo novo tem se levantado, nós podemos contemplar isso daí. Mas conforme coisas boas aparecem, coisas ruins também têm aparecido. Sabe, se nós olharmos assim desde a época que realmente a igreja se estabeleceu aqui no Brasil, nós podemos ver que muitas coisas boas aconteceram, muitas igrejas adotaram uma visão que foi segundo o reino de Deus. Sabe, nós podemos olhar desde as igrejas que começaram lá atrás, aproximadamente 30, 40 anos atrás, onde as coisas eram mais difíceis, até agora das igrejas mais modernas,
sabe? Eu tô com 31 anos, mas não parece. Eu desde pequeno fui criado na igreja com o apóstolo, né? A apóstola me levava desde pequenininho, quando tinha 2, 3 anos de idade. Então, se brincar, eu tô aí, uns 30 anos que eu acompanho isso daí. A pastora tá até rindo aqui, né? Daqui a pouco eu filmo ela pra aparecer aí. Então, há muito tempo eu venho acompanhado e assim, eu vi a igreja mudando, a igreja sendo moldada, sabe? Quando você chegava na igreja antigamente, você via um grupo de louvor composto, vai geralmente muito pelas senhoras, onde elas pegavam o hino da harpa. Naquela época quase não tinha música, então você chegava nas igrejas, não tinha instrumento, não tinha um violão, não tinha uma bateria, não tinha essa modernidade de data show, não tinha nada disso daí que nós temos hoje em dia. Não tinha essas luzes piscando. Você chegava numa igreja, você acompanhava o culto, sabe? As pessoas fazendo da maneira mais simples possível, mas de uma maneira que fluía o culto para o Senhor. Porque agradava o coração de Deus, onde as pessoas entregavam sua adoração, entregavam o seu melhor. Nós podíamos ver algo fluindo, sabe? Mas o que, que acontece conforme o tempo passa? Pessoas são ganhas, sabe? Como todo lugar, nós temos que aprender algo. Todo lugar é assim. Existem pessoas que vão estar para fazer o bem, mas tem pessoas que também têm atitudes um pouco mais difíceis, né? Ainda vou chegar na parte que eu estou falando. E o que, que acontece? Algumas coisas foram evoluindo, foram mudando. Entrou, vamos dizer, muitas pessoas nesse meio que quiseram mudar doutrinas, começaram a confundir a verdade de Cristo com a verdade dos homens. As pessoas, querendo ou não, começaram a entender do Espírito Santo, sobre o batismo dele. E assim, ao mesmo tempo que muitas pessoas eram batizadas, estavam se vivendo dentro da palavra, algumas pessoas começaram a ser levadas pelas suas emoções, acabavam confundindo esse fogo do Espírito Santo com o que ela estava passando na hora. Então muitas coisas acabaram mudando, né? E o que que acontece? Daqui a pouco nós vemos a igreja evoluindo novamente, sabe? Começa a aparecer um novo meio, que é o neopentecostal. Aí nós podemos ver a igreja abençoando, a igreja crescendo, uma nova forma, uma nova visão. Mas aí nós também começamos a acompanhar onde grandes homens de Deus são mostrados, são revelados, mas eles começam a se aproveitar da noiva de Cristo, né? E eu até falei esses dias, eu estava comentando até com o pastor Everton, falei assim, poxa, hoje em dia nós vemos um pouco complicado até das pessoas investirem nas igrejas. Estou falando numa parte para contribuir justamente nessa época de pandemia, vai para auxiliar das cestas básicas, esses negócios, porque assim, que nem eu falei para você, como todo ramo tem pessoas boas, também tem pessoas ruins. E apareceram pessoas dentro de igrejas para usurpar ela, para aproveitar da noiva, aonde muitos roubaram dízimos, pegaram as ofertas, sabe, faziam que nem na época dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que acabavam simplesmente tomando os dízimos das igrejas e prostituindo elas. Aconteceu isso daí. Mas a igreja ela começa a dar passos, aparece uma nova visão, aí nós olhamos para a visão celular, onde se ganha muitas almas, mas começa a existir disputa dentro das igrejas. Aí aparece uma nova visão agora, onde nós podemos ver que muitos jovens têm se entregado a Cristo, uma visão nova onde tem se falado muito de paternidade, que Deus é Pai, que Ele aceita como amor, que Ele aceita com graça e misericórdia, mas nós estamos olhando novamente a igreja sair dos trilhos, porque assim, Paulo ele fala algo nas suas cartas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas por nenhuma dessas coisas vou me corromper. A igreja começa a perder essa visão, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe, tem coisas que nós podemos, sim, não ter como pecado, mas não é lícito para nós cristãos vivermos. E o que que acontece? É pregado uma época onde muito se passa a mão, muito se fala, muito se deixa, muitas coisas estão liberando, porque libera aqui, libera lá. Hoje em dia os pastores estão fazendo essas coisas erradas. Tem um momento que Deus fala assim, poxa, toda vez eu dou uma visão para a igreja, eu dou uma visão para os meus filhos, mas todas as vezes ele acaba deturpando essa visão. E realmente é o que tem acontecido. E nós precisamos enxergar
que se Deus ele veio trazer algo para nós, é para que essa mudança comece através de nós. E eu creio que Deus ele está tendo um particular comigo e com você nesse tempo. Deus ele está tendo um particular com as nossas vidas nesse tempo. Ele está tendo um particular para que eu e você estejamos prontos para mudanças, onde realmente nós possamos viver o reino de Deus. E meus amados, eu estava lendo, né, em cima da nossa série, justamente esse versículo aqui, porque eu queria falar sobre tristeza. O que acontece? A igreja está vivendo esse tempo. Muitas palavras motivacionais, muitas palavras, algumas coisas foram liberadas. Mas o que acontece? Nós só queremos as coisas boas, né? Quando alguém chega assim e fala, você recebe a vitória, você fala, amém. Você recebe a bênção, amém. Você quer a sua vida sentimental restaurada, amém. Quer dinheiro, amém. Sabe, tem coisas que todo mundo quer. Mas tem coisas que nós precisamos viver, que nós não queremos, mas nós vamos precisar viver. Que nem assim, quando o próprio Jesus, ele entrega uma promessa para os seus apóstolos, fala assim, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. A aflição é uma promessa. Mas quem quer aflição? Ninguém. Ninguém quer aflição. Que nem eu citei para você em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 23, 24. Olha só uma promessa de Deus para a vida do apóstolo Paulo, onde ele fala assim, o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade prisões e tribulações me esperam. Fala assim, recebe a bênção. Você vai ver alguém falando, eu quero. Recebe o milagre. Às vezes eu quero. Mas fala assim, quer uma tribulaçãozinha? Tá queimado. Você não quer. Às vezes você vai falar assim, você quer uma perseguição? Tá amarrado em nome de Jesus. Talvez você não quer muitas das vezes. Mas a Bíblia nos ensina isso. Porque não estou falando para você. Segundo o que eu acho, segundo o que eu ouvi, mas eu estou falando para você, segundo a palavra de Deus. E aqui é algo interessante, porque o apóstolo Paulo fala assim, que existe 2 tipos de tristeza. A tristeza segundo a Deus e a tristeza segundo o mundo. Aí você vai falar, pastor, mas Deus não fala lá em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força? Sim, a alegria do Senhor é a nossa força, realmente como fala. Mas há um porém, tudo é do Senhor, sabe? Nós cantamos que tudo é dele, amém? Pensa bem em algo comigo. O que o diabo tem? O que ele criou? O que ele fez? O diabo ele é pai somente de uma coisa, da mentira. Fora a mentira, ele é pai do quê? Fora a mentira, ele fez o que mais? Ele não fez mais nada, ele somente é pai da mentira. Acabou, então assim, a mentira é o que vem para nos confundir. Porque disso daí o diabo é pai. Mas tem coisas que Deus ele vai nos ensinar, e está aqui. Porque a tristeza, segundo a Deus, opera arrependimento. Sabe, às vezes nós chegamos assim e falamos, pastor, eu estou triste, eu estou desmotivado. Mas você tem percebido qual é o propósito da tristeza às vezes na sua vida? Você já pensou nisso daí? Meus amados, nesse tempo de pandemia, pensa bem. Quem não tem ficado triste? Quem talvez não tenha gerado um momento de tristeza? Eu imagino que muitos. Às vezes tristeza por estar sozinho, tristeza por não ver as pessoas que amam, tristeza por estar passando por uma dificuldade difícil financeira, por não poder trabalhar, às vezes uma tristeza por simplesmente estar doente em casa, seja pela situação do vírus ou pela situação de uma outra doença. Sabe, às vezes está triste porque perdeu um ente querido e não pôde se despedir. Meus amados, nesse meio você pode ver algo. Nós estamos aprendendo a entender que Deus está deixando que nós passamos por esses momentos de tristeza. Porque a tristeza segundo Deus. Eu não estou falando a tristeza segundo o diabo,
nem a tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus. Qual de nós não estamos passando? Mas por que Deus permite essa tristeza? Talvez você vai falar. Por que, pastor, Deus permite essa tristeza? Aí você vai falar, será que Deus não quer ver eu feliz? Será que Deus não quer ver eu alegre? Sim, Deus ele quer ver você alegre, você feliz, você transformado. Mas Deus ele quer ver algo antes, ele quer ver você salvo. Você já pensou nisso daí? Deus quer ver você salvo, porque a sua vida com Deus não é somente nessa terra, muito pelo contrário, essa terra aqui é só o início do que vai passar ainda com suas vivências com Deus, porque aqui nós temos uma missão, mas essa missão vai acabar e é um lugar de morada com o Senhor, que realmente ali viveremos a plenitude da alegria do Senhor, a plenitude do amor dele, a plenitude de tudo que ele tem para nós. Nós temos uma missão nessa terra que é levar um pouco desse amor dele, que ele tem nos mudado, esse amor que tem nos moldado, esse amor que vem dos céus para a nossa vida. Porque fala assim, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Deus ele quer ver você salvo, e a tristeza dele opera arrependimento, meus amados. Deus ele quer falar disso daí, arrependimento. O que Deus gosta? Um coração quebrantado e contrito. Sabe, Deus ama quando um coração está quebrantado, quando um coração está voltado para Ele. E às vezes esse coração, para ele estar voltado para Deus, ele precisa entender algo. Tem certas situações que tem que passar para simplesmente Deus fazer o sobrenatural e Deus mudar, para que gere arrependimento em você, para que gere arrependimento em nossas vidas. Meus amados, eu estou falando isso daí porque é necessário viver essa época de arrependimento. É necessário viver isso daí. Poxa vida, quantas vezes nós não estamos olhando para a TV, sabe? Quem não estiver passando por um momento de tristeza agora, por todas as situações que vê, meus amados, sinto muito. Algo tem de errado em você. Sabe, será que seu coração não tem simplesmente ficado triste por olhar as pessoas morrendo, por olhar famílias passando por necessidade, ou até mesmo você passando por algumas necessidades? Será que seu coração não anda quebrantado por situações difíceis que têm acontecido nessas casas, nessas famílias? Ou até mesmo na sua vida? Meus amados, a tristeza de Deus gera arrependimento. Sabe, eu olho para uma situação hoje em dia, Deus ele quer tratar com a sua igreja. E quando eu vejo essa tristeza para arrependimento, eu me lembro em Joel 2, onde simplesmente Deus lança uma profecia através do profeta Joel, falando assim, chorem os ministros do Senhor, chorem os ministros de Deus, chorem os sacerdotes, chorem os levitas, chorem. Sabe, quando nós choramos, é porque realmente algo está tocando de Deus na nossa vida. Eu sei que é choro de alegria, é choro de emoção, mas aquele tempo Deus queria que eles chorassem por uma tristeza, por aquela época o povo não estar indo bem, por eles estarem voltados para a sua idolatria. Mas Deus falou assim, um tempo de arrependimento, vocês precisam chorar para mover meu coração, vocês precisam se arrepender para mover meu coração, vocês precisam mudar para mover o meu coração. Sabe, hoje em dia é a mesma situação. E meus amados, talvez você vai falar assim, pastor, então quer dizer que o pastor está pegando, quer dizer que Deus está pegando todos os sacerdotes. Tá, está sim. E os sacerdotes somos todos nós. Porque a palavra fala em Apocalipse 1:6 que nós somos constituídos neles, reis e sacerdotes. A palavra fala em 1 Pedro 2:9 que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, tirado das trevas para sua maravilhosa luz. Todos somos sacerdotes. Deus está pegando todo mundo. Deus está pegando eu, está pegando a pastora, está pegando os pastores das outras igrejas, está pegando você, está pegando o seu povo. Deus está pegando todo mundo porque nós fomos eleitos nele. A realidade é essa. Porque
É um tempo de clamarmos a Ele, buscarmos a face dEle, para que esse arrependimento venha a ser gerado genuinamente nas nossas vidas. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza, segundo Deus, eu não estou falando segundo o homem, segundo o diabo, porque às vezes nós chegamos assim, nós estamos tanto falando assim, existem doenças daqui para lá que estão promovendo tais coisas, a depressão, tudo. Meus amados, sabe que para você ter um quadro depressivo, no mínimo é 1 ano você passando por um tempo de tristeza constante? Às vezes as pessoas já ficam um tempo e falam assim, eu tô mal, tô com depressão, estou com síndrome não sei do que. Meus amados, você precisa ser curado por Jesus. É isso daí que você precisa. Você precisa se apegar em Jesus. Você precisa se lançar na presença dele. Você precisa mudar para que Jesus venha moldar em você a vontade dele. Sabe, quantos de nós não colocamos algumas situações para falar assim, eu estou sendo contra-atacado, atacado, amém, você pode estar sendo contra-atacado e atacado, mas Deus é maior na sua vida. E Ele está gerando em você um tempo de arrependimento, Ele está gerando em você um tempo de salvação. Então que você possa entender que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, pois a salvação do qual ninguém se arrependeu, mas a tristeza do mundo opera a morte. Sabe, há 2 tipos de tristeza e nós precisamos reconhecer elas. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, ela opera arrependimento para gerar salvação. A tristeza segundo o mundo, ela opera a morte. E ela tira a salvação de você. Sabe, nós precisamos identificar isso daí. Porque também tem a tristeza que o mundo nos dá. E essa tristeza é onde nós precisamos realmente entender qual faz parte, a segundo Deus e segundo o mundo. A de Deus traz arrependimento, a do mundo gera morte. Aí sim é quando nós falamos que entra a depressão, aí sim é quando nós falamos que entra, vamos dizer, as doenças, assim, aí sim é quando entra simplesmente, nem nós vemos muitas pessoas querendo se suicidar, tirar sua vida, passar por esses momentos. Essa tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus, que ela gera arrependimento. Meus amados, talvez muitos de nós nesse tempo estamos falando assim, o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer de mim? Será que Ele já não tem falado com você nos momentos de tristeza? Nos momentos que você tem se perguntado ou questionado Deus a respeito disso? Então que nós possamos mudar e ser moldados nessa noite, para que Deus venha operar em nós esse tempo de arrependimento. Amém? Então vamos lá, vamos louvar ao Senhor, vamos clamar a Ele nesse momento, porque o arrependimento de Deus ele tem que ser gerado em nós, ele tem que ser gerado nas nossas vidas. Quando eu preparei essa série, quando Deus ministrou no meu coração, justamente me veio esses temas, porque assim, é um tempo de buscarmos algo melhor de Deus nas nossas vidas. Não precisamos deixar com que o medo passe, com que os momentos passem, com que as frustrações passem, e entendermos que é tempo de Deus cuidar de nós, cuidar do que nós estamos buscando, cuidar do que nós estamos fazendo. Então, meus amados, hoje, Deus ele quer entrar na nossa casa e gerar arrependimento, mudança, e uma mudança genuína, para que nós possamos entender que em tudo Ele tem cuidado de nós, amém? Então vamos lá, que nós possamos declarar Deus nessa noite. Feche seus olhos, vamos trazer esse momento, vamos trabalhar o arrependimento. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, hoje como seus filhos, estamos aqui buscando um momento de arrependimento, Senhor. Senhor, hoje nós precisamos dessa mudança. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, ó não. Não preciso mais temer. Mas que nós possamos entender essas tristezas que o Senhor quer falar conosco. Não preciso mais temer. Tristeza segundo o Senhor.
poderes contemplar. Afastou de ti, porque a tristeza segundo Deus gera Sim, quero sentir e a sua vontade Suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O Senhor quer chegar em propósitos novos. Então que venha mudar, transformar. O caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Quebrado, Senhor. E poder te contemplar. E poder te contemplar. E poder te contemplar. Somáticas, se essa doença quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Desestabilização da vida financeira, emocional, familiar, espiritual. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Para nos afundar, nós repreendemos ela em nome de Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Nossa vivenciar, porque a tristeza sempre do Senhor nos muda. Essa tristeza nos muda. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.
Essa foi a palavra de hoje. Saiba que tudo é dele. Sentimentos, emoções, tudo é de Deus. Como eu falei pra vocês, o diabo só criou uma coisa. Ele pede uma única coisa: a mentira. Isso daí não provém de Deus. A mentira nunca proveu de Deus. Então, nossos sentimentos são de Deus. Então entenda que às vezes até uma aflição que você passa, um momento de tristeza, é Deus querendo falar com você. Então, peça para Deus ministrar no seu coração. Porque se é tristeza segundo o mundo, em nome de Jesus, já foi declarado aqui, se você orar, se você repreender, se você colocar no Senhor em nome de Jesus, essa tristeza vai ser repreendida da sua vida. E o que era para produzir morte vai trazer vida para você. Mas se é segundo Deus, vai te trazer arrependimento, porque Deus ele quer gerar em você algo novo como filho. Amém? Que Deus abençoe por essa palavra. E meus irmãos, que nem nós estamos falando segundo esses dias, se lance no Senhor, continue fazendo o seu melhor, porque nós sabemos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, lance nele, porque o verdadeiro amor vai lançar fora o medo. Não importa se você está passando por esses momentos difíceis, essa série veio para tirar o medo e lançar o amor de Cristo sobre a sua vida. Amém? Vamos lá, a parte dos recados agora. Meus amados, continue dizimando, ofertando na igreja, amém? Você é um cristão e cristão obedece princípios. E o dízimo e oferta é um princípio. Quem tem princípios não quebre. Talvez você vai falar assim, pastor, tá difícil. Meus amados, Deus vai prosperar. Eu tenho visto Deus suprir a necessidade de muitos. Tem uns irmãos que no meio da pandemia conseguiram um emprego. E foram vários. Mas por quê? Tem sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Deus ele vai suprir, Deus vai te surpreender. Mas seja fiel com ele, amém? Nós vamos... Domingo agora é culto de ceia, amém? Então é bem interessante, domingo agora é culto de ceia. Já deixa eu falar algo aqui pra você. Esteja ligado no nosso canal, esteja ligado aqui no nosso canal, porque assim, a ceia nós vamos ensinar vocês a fazerem ela. Porque assim, nós vamos ensinar vocês a fazerem para que vocês possam comprar os produtos e participar na sua casa. Alguns irmãos têm até falado assim, pastor, como nós vamos fazer? Nós vamos ensinar vocês a fazer ela para participarmos juntos, amém? E eu vou te convidar a fazer algo. Como nós vamos participar da ceia, vamos divulgar a nossa ceia, amém? Então na sua casa você vai lá, tira uma fotinho do seu montando uma mesa, preparando sua ceia, sabe? Faça algo bonito para o Senhor. Enfeite como se você estivesse enfeitando para a casa do Senhor, como você quisesse receber o melhor do Senhor, amém? Então, tira essa fotinho. Eu vou me reunir com alguém para estar fazendo esse vídeo e nós vamos lançar no canal, tá bom? Então, contamos com vocês. Qualquer coisa, esteja falando conosco, amém? E, meus amados, sei que Deus ele tem muitas coisas a trabalhar nas nossas vidas, amém? Então, continue lançando seus propósitos no Senhor, que Deus ele possa abençoar tudo que você buscar no nome dele, em nome de Jesus, amém? Então, domingo agora ceia, contamos com vocês. Amanhã é o 5º dia da nossa série, contamos com vocês aqui. Não perca, porque está sendo uma bênção. E nós precisamos propagar o nosso evangelho, amém? Então vamos lá. Tem mais algum recado, pastora? Não, né? Então, amém. Vamos lá. Deixa eu... A pastora não quer que eu mostre ela aqui, ó. Eu até virar a câmera aqui, mas... Vai, pastora, dá um... Amém. Ela tá acompanhando aqui, ela tá aqui do lado, amém? Falei pra ela, próxima live você não escapa não. Já é a segunda live que ela tá escapando aqui, certo? Que ela tá lá estudando a palavra, mas vamos lá. Na sua casa, une-se com sua família, eu sei que com sua família você está aí guardada, seu bem maior, então une-se com ela aí, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada filho, cada lar, cada casa. Abençoa cada um que veio buscar o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar para que nós possamos entender todo o propósito. Senhor, que nem a sua palavra fala, existe a tristeza segundo Deus e segundo o mundo. Que nessa tristeza nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. E é como segundo o mundo nós repreendemos em nome de Jesus.
E, Pai, apresentamos alguns nomes em oração dos nossos membros e de pessoas que nós conhecemos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os nossos, todos aqueles que estão buscando, curar aqueles que estão com enfermidade. Nós apresentamos aqueles que estão passando por situações difíceis. Hoje nós prometemos orar por um sacerdote em uma visita que nós fizemos. E hoje nós vamos orar aqui. Nós apresentamos a vida do pastor Magno, a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a causa dele, a casa e tudo que o Senhor tem suprido sobre eles. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe grandemente, Senhor. Que o foco deles seja somente no Senhor. E, Pai, que todas as preocupações venham cair por terra em nome de Jesus. Nós o abençoamos e declaramos em nome de Jesus e sobre todas essas casas, lares, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe. E, ó, meus amados, domingo ceia, eu vou pedir algo para vocês. Já vai deixando nos comentários os seus pedidos de oração. Não importa se é na live de amanhã, sábado. Se você tem alguém para orar, algum propósito, já deixa nos comentários. Nós vamos revisar durante a semana para olharmos. Assim, deixem desse vídeo o de sexta e o de sábado, se tem alguém para orar. Porque nós apresentaremos aqui em oração. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seu lar. Em nome de Jesus. Amém.